Oi, pessoal, tudo bom com vocês? Espero que esteja tudo bem com vocês nesse fim de semana. Eu queria falar com vocês sobre algumas coisas que aconteceram sobre esses últimos dias, né, essas últimas semanas aqui nos Estados Unidos e no Brasil, né? Para quem acompanha as notícias sabe que aqui o governo Donald Trump está querendo se meter sim no governo brasileiro e a gente vai ouvir um pouco das notícias e ao mesmo tempo eu vou comentar, porque eu achei bem interessante esse corte do UOL sobre as notícias e vou pausar e vou fazer o meu comentário, tá bom? Vou assistir com vocês. Vamos lá. Vamos lá, tô com uma gripezinha aqui, meio fanho, então me desculpem, mas eu vou fazer o máximo possível para que a gente aqui, vocês me entendam, compreendam muito bem, tá certo? A gente começa o All News deste sábado com uma notícia preocupante para brasileiros e todos os imigrantes que vivem nos Estados Unidos. O governo Trump planeja prender cerca de 3 mil estrangeiros por dia. Caso alcancem a meta estipulada, o número chegará a 1 milhão por ano. Diplomatas do Itamaraty aqui no Brasil confirmaram para o UOL que existe a preocupação do impacto dessa medida na comunidade brasileira. O clima por lá é de extrema tensão, principalmente em Boston, onde vivem cerca de 400 mil brasileiros. Vamos chamar para cá Leonardo Paz e Beto Vasques, que estão conosco neste sábado. Boa tarde aos dois, bem-vindos. Beto, o Trump não para, né? E agora quer expulsar mais migrantes, né? E ontem até aqui a gente mencionou também que ele tem focado atenções e até promete punições para aquelas regiões consideradas santuários, né? Nova York, Califórnia, que são governadas por progressistas, democratas, e lá os migrantes têm um tratamento diferenciado, melhor, uma espécie de proteção. Aqui eu vivo em Nova York, tá? Para quem sabe, já conhece meu canal. Então, em relação a isso, a gente sabe muito bem que aqui realmente o sistema funciona muito bem para os imigrantes aqui, Califórnia e outros estados, porque tem uma mente mais liberal, tem uma mente mais com plano social e tal, digamos, socialistas, democratas, né? Em si, tem um pouco desse viés entre essa ajuda humanitária e tudo mais, no qual não faz parte do governo federal, agora, nesse governo federal, que está em descompasso com essas medidas. Então, é claro que eles vão querer fazer de tudo para intervir nos estados que são chamados estados, enfim, né, santuários, né, que eles chamam, onde realmente a extrema-direita ainda não conseguiu tomar de pronto totalmente, apesar que a polícia aqui, né, está andando junto com o ICE, coisa que jamais aconteceu, né? O governo federal está se metendo nas polícias locais, então isso há uma interferência nos estados, até mesmo nos estados santuários, como aqui em Nova York. Então é bem visível essa ajuda, e são duas categorias que se odiavam antes, mas que agora parecem que estão unidas com o Donald Trump, né? Tanto o ICE quanto a polícia local de Nova York, do que eu estou vendo aqui em Nova York. Então, vamos ver aqui que os analistas falam e eu vou comentar em seguida. O Trump não quer mais isso também, hein, Beto? Boa tarde. Boa tarde, Diego. Boa tarde, Leonardo. Boa tarde para a audiência. Um prazer estar com vocês aqui. Parece começar a fase do terror, né, do trumpismo. A sensação que a gente tem é que isso seria uma resposta, eu apostaria, por um lado, para tentar fazer uma coesão digamos assim, dessa base tão diversa que o Trump tem. Então, desde os Make America Great Again até os ultraliberais libertários, se tem alguma pauta que gera coesão no trumpismo, é a pauta da imigração, né, o inimigo interno. Então, isso coesiona. No momento onde a gente vê que nas pesquisas de opinião, o Trump cai nas pesquisas, né, a própria saída do Elon Musk, que estava puxando para baixo também essa aprovação na opinião pública do governo, sempre é interessante, né, voltar a tirar do armário o fantasma da imigração, e com essas doses de crueldade, de perversão agora. Parece que tem uma estratégia que responde em parte a isso, Diego. Acho que esse que é o ponto importante. E, por outro lado, obviamente, é a cortina de fumaça. Quando a gente começa a falar de imigração, de deportação, de América para os americanos, é uma forma do Trump conseguir também esconder um momento onde é melhor não falar das derrotas que está sofrendo nos tribunais, né, nas questões que ele tem que ir e voltar, das derrotas que ele sofreu do ponto de vista do tarifaço no tribunal comercial. Então, funciona como uma cortina de fumaça. O trumpismo, a extrema-direita, sempre faz isso. Quando se vê recuada, traz à tona um tema que junta a sua base e que gera uma cortina de fumaça para não falar daqueles elementos da situação e da conjuntura que não interessam ao seu governo. Justamente isso. Ele faz isso quando ele mais ele vê que seu governo está sendo eu ia dizer unpopular, não popular, né? Que as pessoas não estão gostando mais, ele ataca o sistema imigratório e as tarifas. É uma estratégia que ele vem usando ultimamente, que parece que vem com muita força, inclusive a história de deportação em massa e tudo mais, essas prisões, a gente sabe qual é a cor e nacionalidade das pessoas que
querem que o governo Trump quer que sejam retirados aqui dos Estados Unidos, inclusive a importação de novas, eu diria até uma importação de novos imigrantes, né, da África do Sul, dos africanos brancos, né, de olhos azuis, que eles estão tentando entrar em massa e gradualmente fazer com que uma leva de uma certa busca de um embranquecimento da América, europeização, digamos assim, em retorno, e uma expulsão de todos os chamados diferentes coloridos, indianos, chineses, árabes, e todos os de cores variadas que têm que serem retirados dos Estados Unidos o mais depressa possível. Dentro deles, claro, tem ilegais, que eles chamam, né, os indocumentados, mas também tem a questão racial, que é uma das pautas desse regime que nós estamos vivendo, em regime fascista, e mais do que nunca autodeclarado e sem nenhuma revogação, totalmente na cara, as pessoas sabem. Agora só podem entrar nos Estados Unidos quem é branco e que realmente tem uma ascendência europeia. E quem é, enfim, de outra etnia ou de outra cor, vai ser gradualmente retirado dos Estados Unidos, ou seja, os Estados Unidos está virando realmente aquele protótipo que o próprio Adolfinho gostava, né? Ele dizia que devia de seguir os Estados Unidos, porque ele já sabia que dentro da alçada aqui nós temos mais pessoas racistas, né, de um poder branco muito evidente, né, e que sempre foi tentado ser rechaçado de alguma forma com os direitos civis e tudo mais, mas como o preconceito ainda é muito evidente na política, e principalmente quando se acende o poder, essas coisas vêm à tona com muita mais clareza, né, e quando se fala de diversidade étnica e tudo, se fala, teoria woke, ou teoria dos liberais, comunistas, socialistas e tudo mais, quando você só quer os direitos das pessoas, independente da sua classe, origem ou país, né? Então a gente vê que isso notoriamente é uma questão realmente muito clara de um embranquecimento dos Estados Unidos, que era paulatino, mas agora está realmente muito autodeclarado, porque eles não estão satisfeitos com as universidades cheias de diversidade, com estrangeiros que vêm provenientes, muitos agora ultimamente da Índia, da China, enfim, da América do Sul ou de outros lugares, entende, do Oriente Médio. Então eles não querem essas pessoas aqui, sejam para estudar ou se refugiar, ou enfim, whatever. Eles não se preocupam muito com essa questão. O que se preocupam é se você é branco e se você se qualifica para ficar nos Estados Unidos. Como não existem muitos refugiados brancos, né, eles conseguiram alguns na África do Sul para mostrar sobre essa falsa simetria, né, dizendo que eles eram abusados na África do Sul, enfim, perseguidos, e que por isso eles são refugiados, coisa que eles não estão nessa categoria, porque não existe isso lá, não dessa forma. Não importa, é uma pauta que eles querem executar nesse governo, e provavelmente ele, com a expulsão de muitas pessoas, querendo ou não, pessoas que têm green card, até cidadania, que sejam de um viés político ou de cor diferente, realmente vai ser rechaçado dos Estados Unidos, vai ser expulso dos Estados Unidos. Isso é uma ideologia e que já vem há muito tempo, como eu falei, e que agora está sendo escancarada, porque temos uma pessoa no governo que não tem nenhuma vergonha de ser o que é, o racista que é, entendeu? Então, ele não tem vergonha de seguir essas diretrizes. É engraçado de ver pessoas que têm origem latina e negros que trabalham com o Donald Trump, né, que estão na mesma situação daquela analogia que a gente faz da barata que vota no inseticida, né? Eles realmente, parece que eles têm uma alma que eles não se acham da classe da qual eles pertencem, né? Eles se acham declaradamente pessoas superiores só porque estão do lado do Trump, enquanto que eles estão tendo um alto boicote a si mesmo, uma renúncia, principalmente aos latinos, como o Marco Rubio, por exemplo, que é contra os próprios cubanos, sendo que ele é de origem cubana, e outros políticos também da Flórida que pensam dessa maneira, né? Então, eu tinha que falar isso tudo, porque é para deixar bem claro porque o Trump está tomando essas medidas, é porque ele quer embranquecer a América, e pessoas que estão do lado dele também querem se embranquecer, mesmo não sendo brancos de etnia
Verdade. Beto Vasques, só para dar o crédito certinho, ele é professor da Fundação Escola de Sociologia e Política, e o Leonardo Paes Neves, cientista político da FGV. Leonardo, boa tarde. E essas medidas do Trump? Não estou te ouvindo, Leonardo. Acho que o microfone aí está fechado. Não, é um problema do Zoom. Vamos lá, boa tarde a todos. Boa tarde. De fato, o Beto já colocou essa bem, né? Você busca, o Trump, na realidade, tem se confrontado com uma série de problemas, especialmente nas cortes. Isso vai tanto da questão das tarifas, quanto da questão relacionada a políticas migratórias. Ele, de fato, tal qual o primeiro governo dele, tem enfrentado, de certa maneira, uma resistência às instituições americanas, e as cortes, de certa maneira, se colocam como o principal obstáculo a bloquear certas medidas com que ele tenta ameaçar outras instituições. A gente vê em relação às universidades, em relação à questão das tarifas, agora mais recentemente, em relação à questão da migração. O FBI também, inclusive, prendeu uma juíza que tentou ajudar, de certa maneira, um rapaz que estava sendo preso por questão de imigração, por pedido de imigração. Então, a sensação que passa é que ele está tentando dobrar um pouco a aposta, o que de fato é perigoso, porque o Beto trouxe para a gente que, de fato, a velha política do migrante, né, sempre aquela coisa do armário que mais ou menos coiciona a população americana, mas mesmo essa política já começa a encontrar desgaste. Você já teve na pesquisa de entre abril e maio da CNN, onde a própria política de imigração do Trump já perdeu apoio da população americana, já se encontrou em declínio, pelo menos nesse curto espaço de tempo. Então, a impressão que passa é que ele tenta dobrar a aposta para ver se consegue resultados mais expressivos e, com isso, possa segurar essa tendência de queda e tentar voltar um pouco à popularidade do próprio governo. Que com relação a isso, sobre a dobrar a aposta, o Donald Trump não só dobra a aposta, mas ele quer mostrar pulso firme com relação a quem rechaça o governo dele. Então, o que ele faz? Ele sendo mais afirmativo, mais contundente, mostrando o resultado, mesmo que seja um resultado negativo para quem é contra, não importa. Importa que ele execute ordens no qual ele promete e ele cumpre. Então, tem uma parcela que ainda se satisfaz com as ações negativas da extrema direita. Então, realmente é uma coisa que é feita por agenda, e com relação a essa juíza no qual eles perseguiram, e outras pessoas, civis, tal, que são cidadãos americanos, e, enfim, ou que possuem o seu green card, pessoas estão sendo presas e aliciadas por uma questão enfim, de não terem os seus direitos assegurados, né? Ou seja, pessoas que vão fazer o seu processo de green card estão sendo presas também, né? Pessoas estão trabalhando para ajudar o ICE de forma anônima, e também o próprio ICE está ajudando com a polícia, e sendo que a polícia historicamente sempre foi contra o governo federal, então não sei por que agora eles se uniram tanto. Então é uma das facetas que a gente vê muito isso ligada, a história mesmo fala, né, sobre a questão do que é um regime autoritário e fascista, nesse sentido, onde todas as forças de coesão do Estado, que são forças digamos assim, de utilidade, de contenção, que seriam as forças militares, as forças policiais, elas se unem, de inteligência também, contra o próprio povo, no sentido de impor uma ordem autoritária política, segundo as ordens do presidente Donald Trump, e é visto na mesma maneira dos regimes fascistas, que eles se unem em prol de uma situação onde eles têm um poder, digamos assim, sobre a população, através de um medo, através de prisões, através de expulsões. Então, com isso, logicamente, que são tirados os direitos, né? Os direitos, por exemplo, a você continuar o processo do green card, ou continuar com o seu green card, continuar com o teu direito de livre expressão, né? De quando você não gosta de uma situação que está acontecendo no mundo, você tem o direito de se manifestar e de escrever a respeito disso, de gravar um vídeo, como eu estou fazendo, e falar. Aqui agora não tem mais esse direito, a não ser se você falar alguma coisa que seja de adulação ao governo. Então, isso é muito, muito, muito afirmativo de que estamos vivendo realmente um regime fascista autoritário, e que ele está em volume galopante, porque o Donald Trump está muito infeliz com os resultados de popularidade dele. Então, ele vai realmente dobrar a aposta, como diz o Leonardo aqui. Realmente, a tendência é piorar cada vez mais, porque a pressão é a forma de coesão, seja da política, seja das pessoas, seja das organizações, enfim, de tudo o que ele pode fazer de poder, tudo que tiver na mão dele, ele vai, e com a adulação também da Suprema Corte, que ela tem uma maioria
se não me engano, de 6-3, conservadores, que mesmo não sendo apaixonadíssimos, todos conservadores pelo Trump, mas eles ficam calados ou não fazem muito o trabalho deles, né? Mostram com que eles não têm essa habilidade com regimes autoritários, até porque os Estados Unidos não tinham um regime autoritário tão evidente como agora nós estamos tendo. Estamos vivendo aqui, e realmente é assombrosa a situação, e isso vai ter reflexo no mundo todo, né? Sendo que ele se diz que ele é o presidente do mundo todo, então o Donald Trump acha que está mandando no mundo todo quando ele expulsa cidadãos do mundo todo, ou quando ele prende pessoas que estão se manifestando, que são contrárias ao governo dele. Isso é uma coisa que é bem preocupante. Mais uma medida que vai atingir o Brasil e os brasileiros também. Vem para cá que eu quero te contar, ela é a seguinte. O americano disse ontem que pretende aumentar para 50% a tarifa sobre importações de aço. E os produtos semi-acabados desse metal estão entre os principais itens siderúrgicos vendidos pelo Brasil para os Estados Unidos. Mais de 50% dessa produção é destinada ao mercado norte-americano. Trump falou durante um comício, foi na Pensilvânia, ele disse o seguinte, abre aspas, tomo essa medida para proteger ainda mais a siderurgia do país, fecha aspas. Essa medida, claro, afeta muito o Brasil, mas também vai ter impacto significativo em outros países. O Beto, ele já havia falado sobre isso, né? Ele vira e mexe, fala sobre essas questões envolvendo aço. Tem, é claro, um aspecto positivo lá para os Estados Unidos, mas também tem uma outra maneira de enxergar, né? Os preços e tudo mais. Não sei até onde o Trump vai com essas medidas que ele segue, né, encampando. E a questão é de que a gente vê quanto tem políticos no Brasil, né, que acham lindo o que o Trump está fazendo com o Brasil, né, taxando e fazendo uma política de perseguição aos nossos direitos, às nossas leis, né, sendo quando ele coloca imposições às pessoas terem liberdade de criticar ou realmente impor um pouco de lei do Brasil, né, para as big techs americanas que chegam no Brasil e não têm seus escritórios lá, e aí o STF barra essas empresas, então é de grande desgosto de ver que a política está se tornando isso no Brasil, e isso é um fato, porque eles estão trabalhando também aqui nos Estados Unidos, né, essa extrema-direita brasileira, né, o filho do Bolsonaro está aqui, então eles estão realmente unidos para que o governo Trump se meta nos Estados Unidos de uma forma parte dele, dos tentáculos americanos, sejam bem evidenciados e de uma subserviência do Brasil aos Estados Unidos, né? Como eles dizem aqui, o quintal, que o Brasil é um quintal. Pois é, Diego, na linha do que o Leonardo falou, eu tinha comentado a princípio, o Trump, ele me parece essa uma medida errática. O governo Trump começa a ter uma série de medidas erráticas que logo eles vão dizer que é uma estratégia de negociação muito sofisticada, que ele pressiona para fragilizar o adversário. Não só isso, ele faz essa estratégia não só para sensibilizar a pessoa para o mal, né, o país, fazer uma articulação de imposição, eu é que mando, eu que jogo as cartas e você que você vai me dar em troca, mas não só isso, ele faz isso também como jogo para a própria... enfim, para os próprios amigos deles, milionários, que querem essas altas e descidas da Bolsa, né? É um jogo político de que quando ele faz esse tipo de coisa, quando ele provoca a Apple, né, que quer que seja fabricada aqui, quando ele provoca o aço do Brasil, e tudo isso vai mexer com a Bolsa de Valores em certa medida, vai fazer com que eles lucrem em cima desse sobe e desce, também é uma estratégia que ele faz justamente para mexer com a Bolsa de Valores. Não é só impor a sua imposição aos países, mas também ele faz isso como uma forma de manipulação, enfim, né, do Wall Street aqui também. E voltar para a mesa, a gente sabe que, enfim, a realidade é implacável e que isso não responde a uma fortaleza negociadora do Trump. Eu acho que esse tipo de medida errática que vai e volta, como ele tem feito com as tarifas, com todo no âmbito com a China, né, onde ele teve que piscar primeiro porque o Xi Jinping se manteve duro, com a União Europeia que ele vai e volta. Agora com a questão do aço,
me parece uma demonstração de fraqueza. E mais que isso, não só uma demonstração de fraqueza, mas o Brasil tem que se aproveitar dessa situação, por quê? Porque assim como o Xi Jinping ele também se aproveitou, porque ele viu, olha, você vai aumentar tanto, eu também vou aumentar tanto. Aí quando baixou, a China disse que não vai diminuir. Então, se o Brasil também se impor e não ficar subserviente nessa questão, e aí nós precisamos de forçar com que essas políticas no Brasil sejam, na questão diplomática, que fizeram muito bem, não responderam a primeira ordem do governo agora em relação aos direitos dos americanos com enfim, os trabalhadores públicos que não poderiam, né, falar contra os americanos e tal, que iriam ser punidos, não iriam entrar nos Estados Unidos. Então foi bom que o Brasil não entrou nessa história, porque daí daria muito na cara que seria contra o Alexandre de Moraes, né? É uma estratégia, mas eu acho que eles têm que usar, sim, o mesmo mecanismo que a China está usando. Inclusive a China soube aproveitar essa situação, porque ela sabe que o Donald Trump está fazendo isso só para ganho de dinheiro na bolsa e fazer com que as pessoas achem que ele mande alguma coisa em coisa que ele não manda, que falar até papagaio fala, agora fazer de verdade, ele não tem coragem, tanto que ele vai para trás quando ele vê que o negócio não deu certo. Por exemplo, esse jogo da Apple que ele está fazendo, é lógico que não vai acontecer, porque não vai ter produção feita aqui, não vai ter pessoas habilitadas a fazer, e muito menos, né, vai ter pessoas a comprar os produtos que vão ser bem mais caros. Então não vai haver mercado assim, né, não hoje, como ele quer fazer. Então tem coisas assim que são só na imaginação dele, mas que a gente sabe que não são de verdade políticas sérias, né? É uma política mais de entretenimento, como ele é uma pessoa do entretenimento. Então ele faz isso mesmo, e também, claro, que ele tira um dinheirinho por fora disso aí, né? Ele não tá jogando para perder no sentido para ele, né? Não está fazendo nada para os Estados Unidos, está fazendo só para ele e a sua corja que anda com ele. E, de novo, uma cortina de fumaça. É melhor, no dia onde ele anuncia o orçamento dele grande e belo, como disse, né, e o Elon Musk no mesmo dia dizia, não pode ser grande e belo, obviamente, no momento onde o governo está começando a sofrer, como a gente comentava, um desgaste na opinião pública muito grande, onde as suas outras políticas não estão surtindo efeitos, onde o ruído, né, das medidas, né, extravagantes do Trump começam a gerar incômodos na sociedade. O Leonardo estava falando da questão dos tribunais e da própria Universidade de Harvard. No seio da sociedade, os deputados republicanos começam a ficar numa saia justa, porque quando voltam para suas bases, tem que explicar essas medidas, né? Você imagine deputados republicanos que defendem partes, setores de uma indústria que não a do aço, mas que depende do aço como matéria-prima para fabricar seus produtos. Esse aço vai chegar mais caro. Isso não só vai gerar uma pressão inflacionária em todos os Estados Unidos, como vai encarecer produtos para o consumidor, que muitas vezes vai ter que diminuir esse padrão de consumo por um encarecimento do dia para a noite. Então, são medidas que não fecham, que geram, na verdade, um problema crônico que pode passar fatura para o Trump nas eleições de meio de mandato que a gente vai ter ano que vem. Então, me parece que é uma medida muito mais, como sempre, narrativa, né, para tentar construir essa cortina de fumaça no momento onde o Trump, que tinha prometido uma austeridade e um orçamento com cortes, não conseguiu entregar. O Elon Musk ontem foi demitido, né? Foi de uma forma mais cuidadosa do que o Trump costumava fazer no programa dele, mas ontem foi o dia da demissão, né? Você está demitido do Elon Musk, que não entregou nem 5% do prometido, prometeu 2 trilhões de dólares de diminuição de custos, diz que entregou 150 bilhões e a gente sabe que isso é o que ele diz, mas não chegou nem a isso, cortando em... Realmente, o Elon Musk é um caso à parte. Ele comanda o Dodge, né, para cortar os gastos, mas ele não conseguiu cortar tantos gastos assim como ele imaginava. Acontece que a gente sabe, agora saiu nos jornais, né, que o New York Times parece que falou bastante sobre a questão dele do uso recorrente de muitas drogas. Então, ele realmente ficou bastante afetado com a atuação dele no governo. Talvez isso aí deu um certo estresse, né, porque começou realmente a mexer com questões da Tesla e enfraquecimento da marca, perdas de bilhões. Então acho que isso afetou e por isso ele usava tantas drogas. Mas enfim,
Com relação às eleições do ano que vem, isso realmente é uma pressão para que as eleições do ano que vem sejam favoráveis, mas o que eu vejo na atuação do Donald Trump, que ele tem pessoas péssimas na economia. E ele mesmo, como uma pessoa que dá palpite em economia, é mais péssimo ainda, né? Então, nada que ele está fazendo está soando como verdadeiro ou como eficaz, né? E, inclusive, como o analista aí falou, o Beto Vasquez, né? Realmente, dá para concordar que vai ficar muito mais caro para o seu, enfim, o empreendedor que vai adquirir o produto do aço do Brasil e de outros lugares também, que vão sofrer sanções no sentido de taxações, né? Impostas pelo governo, ou seja, né, essas importações vão ficar muito mais caras, e isso não vai trazer um recurso rápido, efetivo, né? Assim, o Donald Trump, a estratégia dele é colocar impostos, né, mas que vão ser impostos que vão ser contra-atacados contra os Estados Unidos, porque claro que os Estados Unidos vão também sofrer esse rechaço, mundialmente já está sofrendo sobre União Europeia e Ásia e tudo mais, Brasil também, e outros lugares vão apertar esse cerco, porque não tem condições deles poderem negociar dessa maneira. O projeto econômico é uma falha muito grande nesse governo. Nesses primeiros meses a gente viu o quanto afetou, né, e afeta, né, e que se fala o tempo inteiro, parece que ele realmente quer ser falado o tempo inteiro, e até agora as pessoas ficam achando, não, tem que ter uma estratégia, ele está fazendo uma coisa que tem que ter uma estratégia, não tem nenhuma estratégia. A única coisa é realmente dizer, eu mando, eu faço e vocês obedecem, mais nada. No fim, isso aí não vai gerar coisa alguma, né? Vai continuar nessa falação, os juros crescendo, a inflação vai ficando cada vez maior, e o desemprego, lógico que vai aumentar, porque quando você né, impulsiona uma demanda muito grande de perseguição à população, perseguição ao próprio, né, imigrante ilegal, como eles falam, que trabalham nos Estados Unidos também de uma forma, em trabalhos que jamais um americano comum faria, e outros, né, e outras questões também de trabalhos sazonais, né, que são regulamentados, trabalhos universitários de tecnologia, e tudo isso vai afetar a longo prazo aqui os Estados Unidos, né, a gente sabe, e principalmente isso não vai trazer um bom retorno. Então, para quem é economista de verdade, está vendo o estrago que se faz, né, em todos os âmbitos aqui nesse governo, e claro, claramente, né, que o próprio Elon Musk está saindo fora, porque ele viu que é uma burrada ele continuar nesse governo, porque ele está vendo que a estratégia que o Donald Trump está usando não está funcionando, a pressão vai ficar maior, e ele achou melhor ficar só na rede social, né, do que ficar junto com o Donald Trump e usar as droguinhas dele de vez em quando lá como ele usa, e que realmente foi verdade, ele comentou muito, ele fez bastante uso de metanfetaminas e ketaminas e ácidos e tudo mais, e aparentemente foi por causa da pressão do governo, e que a gente achava que ele era muito amigo, né? Ele se diz amigo do Donald Trump, diz que pode ser que um dia ele volte, o Donald Trump quer que ele volte, mas eu acho que isso tudo é só uma encenação, acho que nenhum dos dois quer que ele volte, porque se viu que não houve grande feito, como diz o analista, realmente ele prometeu muito corte de gastos, mas o corte de gastos que foram feitos nos Estados Unidos com relação ao USAID e tudo mais, essas organizações eram ínfimas, então não tem um gasto de corte tão grande. O medo que a gente tem é que as informações da população civil aqui, todo mundo, estava na mão deles, está na mão deles, ou seja, todos o Social Security está na mão do Elon Musk, essas pessoas que, ao saírem do governo, elas podem guardar essas informações e não vão ter nenhuma perseguição do FBI, nem nada, porque estão juntos com o Trump. Então, a gente sabe de onde vai sair, né, toda essa coisa algorítmica aqui das redes sociais, né, da onde vai sair, porque eles realmente têm informações sensíveis, e botar uma pessoa que não tem essa habilidade dentro e que mexe com as redes, que é uma coisa totalmente enviesada, é problemático e carece de bastante explicações, inclusive, né? Porque o governo tem que explicar sobre isso, como é que vai fazer com essas informações, mas aparentemente parece que dane-se, né? O mundo é assim mesmo e os Estados Unidos não ligam. Vou mostrar mais para frente aqui sobre outras coisas, sobre o Pentágono e a China, porque é o seguinte, o ministro dele do Pentágono, que o
né, ex-militar, né, ex-jornalista, comentarista, né, da Fox News, que é uma espécie de Jovem Pan, uma rede que não dá para se confiar, sinceramente, né, porque é totalmente extrema-direita, e fake news. E aí, parece que ele não mede muito esforços de querer fazer uma guerra, né, porque o que acontece? Ele não tem nenhuma experiência, além da experiência de poucos anos no exército que ele teve, e ele não tem experiência, digamos assim, diplomacia e essas coisas de relações internacionais. Então, o que ele está achando? Que a China está sempre se preparando para uma guerra. E ele não para de falar, porque a China vai fazer isso. Nunca houve tanto um ministro nessa área, né, de segurança dos Estados Unidos falar dessa coisa, né? Parece que ele quer provocar a China a ponto que a China tome alguma ação. Só que a China está se preparando já para a guerra, não contra os Estados Unidos, mas contra todas essas invasões que ela tem sofrido no mar dela, em relação a Taiwan e tudo mais. Eles têm realmente já guardado esforços militares e feito bastante uso de tecnologias. Eles têm ultrassônicos que os Estados Unidos não conseguem ainda entrar e dissuadir, que seria os ultrassônicos contra submarinos, ultrassônicos contra as bases aéreas americanas. Eles têm menos bases aéreas, né? Os Estados Unidos têm mais de 5, sei lá quantas, e eles têm 1 ou 2, não sei, mas eu sei que eles podem atacar os Estados Unidos sem eles poderem dissuadir. Então, estão querendo mexer num território bem arenoso, né, e problemático com essa relação de poder, né, porque eles vão ter que dividir o mundo em 2, então eles não querem perder a hegemonia, né, os Estados Unidos querem impor hegemonia, e esse headset, ele acha que os Estados Unidos só tem uma hegemonia mundial se fizer alguma guerra, porque ele sabe que toda vida que os Estados Unidos faz alguma guerra, ou entra em alguma situação de guerra com um país, né, que tem alguma importância, como a China, assim, que eles vão poder impor, né, enfim, uma situação onde os Estados Unidos seria o guarda do mundo, né, que estaria protegendo o mundo dos chineses e tal, do comunismo, sei lá do que. Então ele está provocando a China, porque ele sabe que a China tem bastante habilidade para começar uma guerra, só que a China não quer fazer guerra. A China está só guardando material porque ela está sabendo que se me atacar, eu vou atacar, mas com esse cara no poder é bem complicado. É bem complicado porque ele não é muito inteligente, não. Ele é bem problemático. Agora, o Leonardo, e não sei o que o Trump pode falar, né? Que ele está prometendo invadir Canadá e tantos outros locais. É o sujo falando do mal lavado. De certa maneira, do ponto de vista histórico, a gente os Estados Unidos basicamente interviram quase toda a América Latina, enfim, regiões da Ásia e tudo mais. Eu acho que não é muito bem o argumento que possa ser feito. Agora, de fato, o Pete Hegseth, ele tem um argumento, né? Quer dizer, um meio argumento, porque de fato a China tem interesse em algum momento como eu posso dizer, ocupar Taiwan, né? Quer dizer, vai fazer isso no futuro próximo, a gente tem clareza disso. Ela vai efetivamente ocupar, e já está ocupando, de certa maneira, o mar do sul da China, criando uma série de ilhas artificiais e construindo uma infraestrutura militar na região. Agora, o continente asiático é um exagero, porque o continente asiático tem outras 3 potências nucleares e, obviamente, não vão ser ocupadas pela China. Então, a China está, assim, ocupando o seu entorno, de fato, e, através disso, vai, no final das contas, aumentando a sua hegemonia e a sua segurança na região. Faz sentido, potências fazem isso de maneira geral, gostemos ou não gostemos, é um pouco o que a gente tem para a ordem do dia. E você, Beto? Eu queria fazer um comentário, estou de acordo com o Leonardo. Agora, acho que o Leonardo, que conhece do tema, poderia lembrar. A gente escuta essa preocupação do Pentágono há mais de 15 anos. Olha, nós temos uma vantagem na correlação de forças com a China na região do Indo-Pacífico, que a China está tirando ano a ano essa diferença. Precisamos atuar rápido para que isso não aconteça. Eu imagino quando um secretário de defesa, né, que para a audiência entenda seria o equivalente a um ministro de defesa no Brasil, vai
num encontro e diz isso com 15 anos de atraso, uma figura completamente despreparada para o cargo, eu imagino que os pobres funcionários tecnocratas do Departamento de Defesa e do Pentágono queiram, né, se suicidar, porque e a diplomacia e os militares chineses devem estar rindo de orelha a orelha, porque 15 anos depois ele faz uma constatação que há 15 anos já havia uma clareza absoluta do Pentágono de que se ou a gente fica esperto, ou a China vai reduzir essa diferença na correlação de forças no Indo-Pacífico e vão dominar o mar da China e vão conseguir construir uma série de articulações militares nessa região para diminuir a capacidade de interferência norte-americana na região e dominar. Então, acho que isso me parece mais uma demonstração de debilidade desse governo de acelerados do Trump, que faz com que os chineses possam estar rindo de orelha a orelha. E uma outra coisa que eu queria pontuar aqui para a gente finalizar é o seguinte, gente. Vocês já viram os Estados Unidos ganhar alguma guerra? Eles dizem que ganharam, né? Do Iraque, eles dizem que ganharam. Não ganharam. Afeganistão diz que ganharam. Não ganharam. Vietnã, não ganharam. Né? Então, essa fantasia deles ainda permanece na cabeça, né, de que o americano, olha, eles defendem o mundo, que eles fazem isso, aquilo. Acho que estão ainda naquela coisa da Segunda Guerra Mundial, onde eles precisaram dos soviéticos primeiro para depois entrarem na guerra de forma finalizável, né? Enfim, é uma demência total. Esse governo Trump, ele realmente ele é provocativo, ele é problemático, ele é construído com muitas peças de pessoas incompetentes, mas que têm muita sede de poder e de destruição. E assim, de poder pessoal mesmo, né? E de destruição. Então, e muita imaginação fértil, né? Que não é realizável, que não é palpável, que não é de melhoria para um país, não é um projeto para o país, enfim, né, para se segurar nessa hegemonia, plantar alguma coisa que funcione. Enfim, os Estados Unidos está se escancarando para o mundo da maneira que ele mais não queria, né? Talvez os democratas tentavam esconder um pouco disso, né? E agora eles não conseguem mais com esse tipo de top republicano que eles têm lá no poder. Vejo vocês na segunda parte do vídeo, que a gente vai continuar falando aqui. E espero que tenham um bom fim de semana, um bom início de semana, e a gente se vê nos próximos vídeos. Tchau, tchau.